Conexão ACIT, podcast da Associação Empresarial de Tubarão, e vamos falar nesse episódio sobre um tema super relevante que desperta a curiosidade de muita gente. Vamos falar sobre inteligência artificial nos negócios. Quero apresentar aqui os nossos convidados, então. Recebemos no podcast da ACIT o Jaime Freitas Júnior, que é empreendedor, também MBA em Gestão Comercial pela FGV, sócio da Davar Growth, e que é uma empresa focada em captação de clientes e treinamento de vendas. Bem-vindo, Jaime. Bem-vindo. Obrigado, né, na verdade, e bastante honrado aqui por estar aqui. Muito obrigado pelo convite. A gente que agradece. João Luiz Domingos, também nosso convidado de hoje, empreendedor, palestrante, professor de pós-graduação, consultor, formado em Direito e pós-graduando na área de inteligência artificial. Seja muito bem-vindo também ao nosso espaço aqui, à nossa conversa. Obrigado, Elke. Fico muito feliz de estar podendo contribuir aqui um pouquinho e principalmente pelo convite especial, que para mim sempre é um prazer estar aqui na CIT com o pessoal e poder contribuir com vocês. Muito bom. O João lembrou de algo aqui, porque vocês dois são instrutores de cursos que acontecem na CIT, né, aplicam ali as suas experiências diárias, inclusive, né, vocês atuam com a inteligência artificial, e a gente vai poder falar aqui ao longo do nosso episódio sobre a importância da IA nos negócios, até onde as pessoas estão entendendo a IA como um desafio ou como uma oportunidade. Então vamos começar essa conversa, fiquem bem à vontade. Tá bom? Ok. Vocês estão em casa, na casa do empresário. Bom, quando a gente fala de IA para os negócios, porque a gente sabe que a inteligência artificial não se limita ao ChatGPT, isso boa parte das pessoas já sabe, né? No começo se associava muito, né, ao ChatGPT, enfim, fazer perguntas, ter as respostas. Mas a gente sabe que a aplicação da IA nos negócios vai muito além disso. Então, quando a gente está falando sobre IA, inteligência artificial nos negócios, do que a gente está falando, resumidamente? Bom, se a gente puder falar sobre a história da IA, muitas pessoas pensam que IA é uma coisa muito recente. Na realidade, a inteligência artificial já existe há muitos, muitos anos. Só que nós estamos agora, através do machine learning, numa segunda onda da IA. A primeira onda foi aonde nós tínhamos os dados e nós programávamos através de códigos para que esses dados nos dessem algum input de indicadores de negócio, ou seja, eles respondiam perguntas que nós fazíamos. Hoje, através do novo LLM, da machine learning e que a gente na realidade chama da segunda onda da IA, ela não só responde, mas hoje ela tem a capacidade de analisar dados que estão em qualquer lugar, em qualquer ambiente. Ela analisa esses dados e ela intuitivamente não responde somente aquilo que a gente pede, mas ela também pode nos dar sugestões, ela também aprende sozinha e ela começa a nos dar, então, um novo mundo, uma nova possibilidade de podermos buscar, e o céu é o limite. O céu é o limite, Jaime? O céu é o limite. Na verdade, a gente está vivendo uma coisa muito transformadora nessa questão, né? Até eu entro com bastante humildade nesse assunto, porque, poxa, eu estou desde o início de 2024 estudando sobre isso, né? Imergindo um pouco sobre isso e aplicando na minha operação. Já gastei muito, já errei muito com IA, campo de batalha, e as coisas que eu acertei realmente funcionaram. Por exemplo, em questão de redução do time de entrega, né? Redução de equipe, digamos. Teve muita coisa. Sim, alguns setores a IA realmente vai substituir alguns profissionais, mas eu ainda vejo que, como é algo muito novo, existem vários players do mercado falando e prometendo alguma coisa muito irrisória, muito... digamos assim, muita teoria que não é aplicável no campo de batalha realmente do empreendedor, né? Então, o que eu tenho visto hoje, por exemplo, tem muita gente falando, nossa, agora a inteligência artificial vai substituir o vendedor, vai substituir o profissional, agora a gente pode clonar o João e, meu Deus, agora aparece o João e tudo mais. Não, sim, tudo isso dá, realmente, né?
mas como isso pode aplicar no negócio e lá no fim das contas o meu DRE tá verde, né? Me trazer mais faturamento, que é realmente essa questão do tema. Existe muita coisa legal de criar, de clonar a imagem, de construir memes com essas IAs, né? Mas como que a gente consegue aplicar isso no negócio? Eu consegui aplicar de duas formas. IA para início de projeto, né? Brainstorm, né? Pô, eu quero uma chuva de ideia para conseguir construir algum roteiro de vídeo, alguma estratégia, ou poxa, eu quero pegar os 5 vídeos, os 5 roteiros que mais performaram, que mais viralizaram na minha operação. Eu consigo jogar dentro de uma IA e pedir para ele criar, com base naqueles dados, outros tipos de roteiros para viralizar também, né? E isso no início de projeto e também como copiloto. Tem um cara na internet que eu gosto muito, que é o Flávio Augusto, que ele fala duas coisas muito interessantes sobre IA. A primeira coisa é que na questão de vendas, ainda vai precisar de uma pessoa convencer outra pessoa a passar o cartão na maquininha de débito. Então, por mais que o cara coloque uma IA do início ao fim, né, vamos lá, os dois canais, as duas empresas que eu mais vi que uma IA pode substituir de ponta a ponta na venda são delivery, restaurante, e farmácia. Porque, pô, uma prescrição médica, o cara vai lá, consegue comprar com uma IA. Agora, quando uma venda ela se torna uma venda mais consultiva, a partir de que um vendedor, além da venda consultiva, ele conte as próprias experiências daquele produto, que ele vivenciou com aquele produto, uma IA ela ainda não consegue substituir. Então, duas coisas que a gente aplicou na nossa operação, que a gente reduziu muito, foi essa questão de todo o início de projeto que já deram certo, todo o histórico com o cliente, de estratégias que já deram certo, a gente conseguir replicar isso mais vezes. E a IA de copiloto. Como assim copiloto? Copiloto do líder de entrega, copiloto do gestor de tráfego para analisar os números e perguntar para a IA, tá, o que eu faço com esses números, né? Quais são as estratégias que eu consigo utilizar a partir desses números? Que antigamente precisava de um analista de dados para ler os números e falar, olha, a gente agora tem que tomar essa estratégia SS. E hoje a IA ela dá vários insights com isso, né? E a parte de vendas também. Por exemplo, qualquer objeção que o cliente vem no WhatsApp, né, te dando, sei lá, o teu produto está caro, teu produto comparado ao do concorrente está caro. Hoje, um vendedor consegue tranquilamente pegar o contexto daquela conversa e pedir uma ajuda para a IA como copiloto, de como contra-argumentar aquele cliente e utilizar a IA como copiloto, né? Então, são duas coisas, que são essa questão da automação, né, de uma IA conversando com a outra, e a questão de usar uma IA como copiloto para ajudar e auxiliar. Antigamente era 18, 19 pessoas na operação, né? Então, hoje tu consegue reduzir mais de 50%, porque um profissional que fazia 20 tarefas, hoje ele consegue fazer 100, porque tem uma IA ajudando de alguma forma em algum contexto, em algum ponto, né? Eu vejo, na realidade, duas coisas que são muito importantes quando você fala de produtividade, sabe, Elke? Que é nós separarmos um pouco o tamanho de cada empresa e de como ela pode fazer a utilização da IA. Então, você pode pegar empresas de pequeno porte e fazer esse tipo de automação, que seja de um atendimento, de uma personalização de atendimento para determinado grupo de pessoas. Você pode fazer análise de dados e personalizar, por exemplo, ofertas, tirar pedidos pequenos, fazer atendimentos, que são coisas mais básicas, né? Muitas pessoas utilizando também da inteligência, e quando falo da inteligência, eu falo exatamente como o Jaime falou, não é só uma ferramenta, né? Nós não estamos falando só de ChatGPT. Hoje, nós precisamos estudar várias e várias ferramentas. Eu mesmo tenho uma vasta gama aqui de pelo menos mais de 100 IAs de possíveis utilização, porque hoje nós temos muitas IAs e todo dia surgem novas com especificidades, cada uma fazendo uma coisa bem feita. Então, dificilmente você conseguir pegar uma IA que faça tudo. Então, nós temos primeiro as IAs para as empresas pequenas, depois nós temos as IAs, essas empresas pequenas podem, por exemplo, fazer um pequeno investimento e comprar, através de SaaS,
um prompt já pronto, ou um agente já prontinho para que faça aquele determinado trabalho, aquela execução. Empresas de médio porte que precisarão, na realidade, desenvolver. Então, terão que estudar um pouco mais, criar agentes, trabalhar um pouco mais os seus dados, fazer uma mineração, entender que seus dados estão realmente limpos, para não tirar informação errada. Eu estava, inclusive, aqui nos bastidores, conversando um pouco com o Jaime, falando a respeito daquilo que é a importância da qualidade dos dados. Os dados dentro da empresa são exatamente como uma salada de fruta ou uma batida que você vai fazer. Você pode botar várias frutas. Se você bota uma estragada, estraga a batida inteira, compromete todo o resultado. Então, a mesma coisa é quando você coloca um dado que não é um dado realmente com constância, ou é preferível você não tomar uma decisão do que você tomar uma decisão baseada em dados que não sejam reais. Mas hoje tudo muda muito rápido e a velocidade, a sensação é de que a gente está sempre correndo atrás da máquina, né? No caso da inteligência artificial, vocês mesmos acabaram de dizer, né? Vocês trabalham com isso todos os dias e estão em contínuo aperfeiçoamento, estudando sempre, para entregar algo sempre mais novo, uma novidade. Para quem está nos assistindo, que é o pequeno empreendedor, aquele que tem um pequeno negócio, ou que está iniciando um negócio, ou aquele de um negócio de médio porte, né? E até os de grande porte. Como é que está o entendimento do empreendedor a respeito da inteligência artificial? Vocês são especialistas, mas a gente sabe que tem o empresário que tem que lidar com a sua gestão, que tem que lidar com a sua equipe, que tem que lidar com as suas vendas e que tem que entender de IA. Até onde hoje se consegue nivelar esse entendimento quando a gente fala do empreendedor, especialmente do local aqui da nossa região? Eu quero dar uma contribuição no sentido de muita gente hoje quer trabalhar com IA, mas não tem o devido preparo para este tipo de situação. Então, hoje não tem como você, por exemplo, fazer bons agentes de IA se você, por exemplo, não entende bem o que é um prompt. Como é que você vai fazer um pedido para IA? O que é um prompt? Como que eu faço o bom desenvolvimento de um prompt? Porque quando você simplesmente é um pouco genérico naquilo que você vai pedir, a IA vai te entregar coisa genérica, não vai te entregar com precisão. Então, eu vejo muito, e tem muitas pessoas me procurando, justamente para que a gente possa dar um pouco mais de qualidade em termos de treinamento para essas empresas que precisam entender como desenvolver agentes que vão dar produtividade. Umas coisas alguns insights que eu tiro no meu campo de batalha, que eu vou falar um pouco desde o início. Como assim? Primeira coisa que eu entendi para o meu negócio, né? Um negócio pequeno, é que às vezes a gente pensa, poxa, agora eu vou aplicar uma IA, como ter uma IA para ganhar muito dinheiro? Na verdade é o contrário, como eu posso ter uma IA para otimizar melhor meu negócio, reduzir custos e conseguir ter mais produtividade para conseguir vender mais. Não às vezes a gente pensa, poxa, é uma IA que vai vender por mim e vai, meu Deus do céu, vai ser uma loucura. Não, é mais sobre contenção do que expansão, digamos assim. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, vamos supor, tem 5 vendedores, certo? Poxa, eu quero melhorar a performance desses vendedores. E só o dono, nada melhor do que o dono, que entende do produto dele, que consegue ensinar melhor os vendedores dele, ele não tem tempo para ficar de segunda a sexta das 8 às 6 ao lado do vendedor, observando, por exemplo, o cara vendendo, né? Hoje tem uma IA muito simples, que transcreve ligação, né? E consegue transcrever reuniões online, basicamente. Ele consegue pegar essas ligações, todas essas transcrições de conversas, jogar numa IA e pedir insights para a IA. Como que está a avaliação da minha equipe baseado nesse contexto de conversa? A primeira IA, né, que eu utilizei na minha vida lá no início de 2024 foi no Google Meet, que eu baixei um transcriptor ali bem simples, que ele transcreveu toda a minha reunião e a reunião do meu cliente.
E então eu transcrevia muita reunião. E teve aquela melhor reunião. Aquela reunião que eu apresentei o produto do início ao fim, foi um fechamento perfeito. Eu peguei toda aquela conversa, joguei... Cara, eu fiz isso manualmente. Joguei no chat GPT pago, né? Ali da vida. E falei assim, crie um roteiro de vendas baseado nessa reunião. Então ele me entregou um roteiro de vendas bonitinho, onde os meus vendedores aplicam esse roteiro e performam melhor, né? Porque a venda nada mais é do que isso, né? É você conseguir montar um quebra-cabeça sobre a tua solução na cabeça do cliente. Então a própria IA preparou esse roteiro para mim. Só que aí agora tu imagina, o que é uma automação de IA? Uma automação de IA, ela não seria manual, seria mais ou menos assim. O meu vendedor faz a reunião, transcreve, em tempo real ele passa por várias IAs ali, existe o N8N que integra uma IA na outra, e tu recebe uma mensagem do Insights com uma nota de avaliação baseada em algum livro. Poxa, tem um livro que é o Spin Selling. Olha, com base nesse livro aqui, envia o PDF para o ChatGPT. Eu quero que você avalie o atendimento do meu vendedor aqui e manda a conversa do vendedor. O próprio ChatGPT, eu estou dando um exemplo bem simples, né? Que é a vida real do empreendedor, microempreendedor pequeno. Então isso aqui já está atrasado. O que eu estou falando já está atrasado. Só que o vendedor... Só que muitos ainda não aplicam. Muitos ainda não apliquei, que está o ponto da questão que vai ao encontro do que você falou. O empreendedor, né, o empresário, vida real, campo de batalha, ele não é um cara que precisa ficar correndo atrás de uma bala de prata nova, ou seja, uma inovação nova. Ele tem que correr atrás daquela solução simples que resolve as dores dele. E às vezes, aquele negócio que resolveu o problema dele, por exemplo, pode ser que já tenham lançado coisas muito melhores, mas aquele problema... Mas aquela questão resolve a dor Aquela dele. questão resolve a dor. Só que o que eu tenho percebido no mercado, assim, tem alguns empreendedores que chegam, poxa, eu quero conversar contigo sobre IA. Jardim de infância, digamos assim, o pessoal... Começa do básico. Começa do básico. O pessoal não está indo, pelo menos, atrás. Então, eu acho que tem que aprender a ouvir algumas vozes, né? Depois eu posso falar algumas pessoas para seguir, né? Inclusive... Legal, algumas referências, né? O João Luiz é um deles, né? Seguiu o Instagram do João Luiz, que o João Luiz, ele dá alguns insights ali, tá dando cada vez mais insights. Mas eu tenho visto que as pessoas elas estão ouvindo muitas vozes e se frustrando, né? Sendo que eles poderiam estar ouvindo realmente pessoas que estão lá no campo de batalha, que realmente resolvem isso e ter como solução para ele. Mas finalizando essa parte que eu acabei de falar, o primeiro passo é começar a estudar da IA aplicado ao negócio dele. Então hoje eu tenho estudado muito sobre IA voltado para o varejo e o time interno de venda. Né? Tipo, o time interno de venda é isso. Nicho, né? É um nicho uma IA... Na realidade, você precisa, antes de querer trabalhar com IA, entender quais são as dores que você quer resolver. Então, e eu sempre digo o seguinte, comece com uma dor pequena, e principalmente vá resolvendo essa dor. E tem uma coisa que é muito interessante, porque ela é um ciclo. Então, você primeiro pega essa dor, dá os primeiros passos, entende o quanto aquilo resolveu e vai fazendo o que a gente chama de iteração, ou seja, corrigindo aquilo que não deu certo e melhorando. Então, ela é como se fosse um constante aprendizado e melhoria. Então, as pessoas muitas vezes querem fazer já e na primeira tentativa resolver. Na realidade, você não vai conseguir fazer isso. Você vai conseguir desenvolver algo, você vai melhorar aquilo que você viu que não está dando certo, e conforme você vai desenvolvendo, você vai tendo uma acuracidade, você vai tendo uma assertibilidade naquilo que você está fazendo muito maior. Né? E aí eu gostaria aqui de até entrar num assunto que eu achei muito interessante, que o Jaime colocou aqui, quando ele falou, eu coloquei meus dados lá numa IA paga. Levando só esse tema, que é um tema muito importante, que muitas empresas não sabem, que às vezes os seus funcionários estão utilizando de IA gratuitas dentro da empresa e muitas vezes colocam documentos oficiais da empresa para fazer uma análise, e a partir do momento que faz isso, esse documento vira público.
Então, vai um alerta aqui bastante grande para que as pessoas não utilizem a IA gratuita, aonde você vai colocar algum tipo de documento que seja confidencial. É importante que se tenha a ideia da confidencialidade, que ele abre mão quando ele usa uma IA grátis, e principalmente, se você tem dados de clientes e tudo mais, você vai acabar ferindo a LGPD, e aí você tem um grande risco, por exemplo, de ter que responder por algum processo. Então, tem muito funcionário, muitas vezes, que acha que está ajudando a empresa por estar resolvendo determinado assunto de forma muito mais rápida, mas entrega todo um material confidencial. Um alerta importante aí. Fazendo um gancho com o que o João falou, o que eu tenho visto, né? É muito mais fácil você pegar um chat GPT pago oficial para a tua empresa e aquela conta ser da tua empresa e você alimentar aquela conta com coisa da tua empresa. Então, assim, o primeiro mentor que eu diria para você que é empresário seguir é a própria IA. Não existe melhor pessoa para te falar qual IA você tem que usar para sua empresa do que a própria IA. Por exemplo, se você tem um chat GPT pago, você ativa o microfone, você explica todo o contexto da tua empresa para o chat GPT e no final pergunta, com base naquilo que eu te passei, quais são as IAs que eu consigo aplicar na minha operação? O próprio ChatGPT ele consegue criar essas próprias IAs com base nessa operação. E o que o João Luiz falou, realmente, sobre essa questão, fazendo um gancho novamente com o que ele falou, tem funcionário realmente tomando decisões com base numa IA que não tem uma inteligência, sendo que, mesmo que uma IA ela seja inteligente, ela ainda precisa puxar as decisões de acordo com uma base de dados, que se chama base de conhecimento, que eu entrego para ela. Então é melhor que você tenha um chat GPT ali da conta principal da tua empresa, certo? E você consiga alimentar aquilo ali com dados da tua própria empresa e ensinar os teus funcionários a utilizar isso da maneira correta do que fazer ele por conta própria, utilizar. E eu estou vendo bastante erros, né, acontecendo realmente no mercado por conta disso que tu acabou de mencionar. Mas não existe melhor pessoa para criar IA para o teu negócio do que a própria IA. Perguntando para a própria IA, né? Entregando todo o contexto e pedindo quais são as IAs que daria para usar nesse contexto. A gente está falando aqui de um contexto de profissionalização de negócios já estruturados e que querem escalar para sempre se profissionalizar mais, né? Se profissionalizar mais. E aí tem o aspecto de segurança, né? Que o João puxou aqui e a gente complementou. Já me complementou. Enquanto o profissional prestador de serviço muitas vezes tem o receio de ser substituído pela IA, e alguns deles inevitavelmente serão, né? Mas, enfim, outros surgirão também. O empreendedor, ele tem esse receio, ele tem esse cuidado com a segurança? Vocês levantaram aqui o alerta, mas ele tem essa preocupação ou essa atenção com a segurança? Seria mais ou menos equilibrada essa preocupação? É o que eu acho que muitas vezes ele não tem o conhecimento necessário do risco que ele está tendo a partir do momento em que ele deixa a utilização de uma inteligência artificial gratuita dentro da empresa. Então, é preciso, por isso que eu gostaria muito, né, e levantei esse tema, porque é preciso conscientizar o empresário que ele precisa fazer investimentos em IAs pagas, e por isso que é importante também que ele saiba que cada IA tem uma utilização que ela é específica. Dificilmente acharmos uma que vai fazer tudo. Então, nós temos aquilo que faz criação de vídeo, que faz uma boa foto, que faz uma geração de conteúdo, que faz uma boa, por exemplo, apresentação, que faz, né? Antes você levava um tempão para fazer a apresentação, hoje a gente sabe que existem aí IAs que em minutos fazem a apresentação. Você pega hoje, por exemplo, qualquer vídeo do YouTube, coloca no IA e ela te dá todo um roteiro, por exemplo, de uma matéria, para como entender aquilo, o resumo. Então, existem várias IAs. E o que é necessário? É necessário que o empresário saiba, como eu falei, treinar o seu funcionário. Para isso, eu até desenvolvi uma metodologia onde eu falo que, por exemplo, um bom prompt para você poder
desenvolver perguntas interessantes para a sua IA, ele vem de 4 Is. Eu chamo os 4 Is do prompt, de como pedir um bom prompt. Primeiro é você colocar para a IA aquilo que você quer, ou seja, qual é a tua necessidade ou a tua ideia. Então, do que você precisa? Qual é a ideia que você está para fazer aquele prompt? Segundo, você dar boas instruções para este prompt, né? Então, você começa: estou fazendo uma apresentação para um podcast, ou vou fazer um podcast, tenho intenção de fazer 2 horas de podcast com determinado. Então, você deu uma intenção para ele. Depois você vai dar a instrução. Atue como um profissional jornalístico, especialista em inteligência artificial, e aí você deu para ele a instrução. Depois você vai dar o quê? Terceiro, informação. Aí entra o que o Jaime falou. Você enche de material daquilo que você tem em PDF, se você tem material de YouTube, e coloca ali todo esse material para ele fazer uma boa análise, e com essa análise baseada naquilo que você deu, ele te te entregar um bom material. E, por último, a interação. Depois que ele te deu isso, você vai começar a refinar, fazendo novas perguntas. Eu, por exemplo, não aceito uma resposta como a primeira resposta que ela me dá como verdadeira. Eu vou conversando com ela, trocando ideia. Bom, nisso aqui você foi legal, porém, melhore determinado assunto, aprofunde determinada, me diga de onde veio essa fonte desta informação que você... E aí a gente vai interagindo com a IA e ela, como eu falei, vai ficando cada vez melhor. Você não pode xingar a IA, senão depois ela pode se revoltar contra você. Não, a minha eu trato super bem. Inclusive, a minha amiga... Você dá bom dia, João? Não, né? Eu dou bom dia, tenho aqui. Eu dou bom dia, tenho meu nome, o nome dela é Iris. E, inclusive, se depois vocês me permitirem, eu até posso pedir para ela falar como que a gente trabalha, e eu posso pedir para ela me dizer exatamente como é que a gente utiliza, como é que eu a utilizo no dia a dia. Se vocês quiserem, a gente pode fazer isso depois. É muito legal isso que o João levantou. Tem uma vez, eu li num livro que falavam que o profissional sênior vai ser substituído pelo profissional júnior como a IA de copiloto. Cara, eu acho que é o contrário. Eu acho que o profissional júnior vai ser substituído pelo profissional sênior como a IA de copiloto. Porque, por exemplo, um redator ou uma pessoa que precisava para corrigir erros ortográficos, por exemplo. Cara, uma IA faz isso. Então, uma pessoa... Só que tu precisa que a pessoa que está aqui, né, a pecinha que está atrás da IA, por exemplo, que a gente ainda está falando sobre IA de transcrição e tudo mais... essa pessoa ela tem uma boa análise, né? Ela consiga ler realmente o que a IA está querendo dizer e tudo mais. Além do que o João falou, eu achei muito interessante esses 4 Is aí, muito interessante mesmo, e eu não sabia dessa metodologia, né? A gente às vezes vai aplicando no instinto mesmo, mas uma das coisas que, além dessa sequência que eu também vou começar a aplicar, eu gosto de aplicar uma coisa que se chama duelo de ideias. Por exemplo, em vez de eu perder, às vezes, eu acho que às vezes a gente perde tempo. Tem gente, eu já vi gente assim do meu lado xingando a IA, parece uma criança de 3 anos de idade me respondendo, me responda de forma correta. E eu comecei a rir do lado dessa pessoa assim, né? Mas geralmente eu peço para que ela me dê a resposta, mas com um duelo de ideias. Por exemplo, ela vai dar uma resposta e a outra resposta combatendo e duelando com a primeira resposta que ela deu. Então, e aí o especialista ele vai lendo essas 2 respostas e vai escolher a melhor. Aí tu pode escolher a B, por exemplo, é o teste AB, né? Que faz gestão de tráfego, o Mark sabe sobre essa questão do teste AB. É o teste AB, eu escolhi a B, aí tu pede duelo de ideias dessa B. Mas aí já a gente vai vendo, por exemplo, que não é a IA que está dominando, mas é a tua análise do que ela está respondendo. Então, a análise sempre termina com o quê? Com o pensamento humano, e não com aquilo que ela está te entregando, porque você ainda domina aquilo que você quer. Então, não é ela que está entregando. Outro ponto importante, não exime nenhum ser humano
nenhum profissional, nenhum empresário, Não. de ter o seu senso crítico, de ter conhecimento, de se aperfeiçoar como profissional e pessoa também, e de aplicar. Não dá para deixar tudo também na mão da IA. Inclusive, vou te dizer, o que, por exemplo, você pode, poucas pessoas sabem, mas você pode, por exemplo, personar o teu chat GPT quando você vai programá-lo, para que ele não dê nenhuma informação quando ele não tem a fonte 100% segura. Porque muitas vezes, que é um risco, tá? Nossa, muito bom isso. A IA, ela inventa respostas. Eu ia falar sobre isso também. Ela inventa, tem muita coisa que então você tem que ser aquele analista que vai passar o olho e vai ter que ter um olho clínico para entender. E muitas vezes você, como eu até falei, eu gostaria que você me desse referências dessa informação, de onde você tirou. Porque você, muitas vezes, eu digo assim, ó, na área principalmente do direito, na hora da saúde, muita gente pede... né? Eu quero que você prepare para mim determinada defesa em função disso. Aí ela vai lá e faz um monte de coisa e cita um monte de coisa que não existe. E aí eu já vi advogado tendo problemas com relação a esse tipo de coisa. Tem casos, 4 Is e um C, né? Então seria os Crivo. 4 Is e o crivo. Isso. Por exemplo, um exemplo... Que é o human, né? Eu diria que é o 4I e o human, né? O humano por último, né? Um exemplo simples sobre a questão de substituir o funcionário, etc. Uma vez eu entrei dentro de uma farmácia e eles estavam contando quantos produtos tinha, né, na prateleira. Eu pensei comigo, cara, se tu bater a foto, assim, de lateral, né, que a IA vai pegar os produtos da frente e a lateral... se tu jogar essa foto no gratuito, ela vai te dar quantos produtos já tem. Sim. Tu não precisa de um funcionário usando 30 minutos contabilizando isso dali. Então, tem algumas coisas de otimização de tempo que poderia estar realmente utilizando. Para você ter uma ideia, já existe, inclusive eu trabalhei como consultor de uma empresa de Florianópolis, que é uma empresa que trabalha com supermercadista, principalmente o cara que faz a reposição. O repositor. Então, eles trabalham com a reposição. E eles hoje utilizam fotos, não é foto, é máquina fotográfica, que fica filmando sempre como é que está a quantidade de produto para que não dê o famoso, na realidade, faltou tal produto. Antes que falte, ele já avisa para que não deixe o repositor sem o devido produto. E aí tem inúmeras ferramentas aí que podem ser aplicadas para facilitar realmente o dia a dia, né? Não apenas trazer informações, mas operacionalizar de uma maneira, automatizar, né? De uma maneira diferente. Bom, eu quero fazer uma pergunta para vocês. Respondam objetivamente o que vem à mente, tá? Se o empresário tivesse que começar por um processo para aplicar IA amanhã, qual seria? Qual vocês indicariam que ele utilizasse? Eu indicaria o que eu já comentei, que é o quê? Liga o microfonezinho no chat GPT pago, explica todo o contexto da sua empresa e pergunta, baseado com esse contexto que eu te passei, quais são as IAs que eu consigo aplicar no meu negócio? O próprio chat GPT, o Cloud, Gemini, o que tu quiser, ele vai te dar essas instruções. A partir dali, cavar mais fundo no que a IA der de sugestão, né? Eu começaria por aí, primeiro. Eu começaria entendendo quais são pequenas dores que a empresa tem e que existe a possibilidade de ser automatizada. Porque tem dores que são possíveis de serem automatizadas e outras não. Mas aquilo que é repetitivo, aquilo que dentro da empresa pode ser melhorado sem comprometer o resultado final, eu começaria com projetos dentro dessa linha. Claro que fazendo com que cada vez mais ele, como eu falei, faça que essa roda girar, ficando cada vez melhor e aumentando o nível de complexidade dos problemas que ele vai tomando de decisão dentro da empresa até conseguir chegar no nível estratégico. Muito bem, 2 dicas de ouro aqui. Bom, vocês falaram sobre investimento em IA, não apenas usar as ferramentas que estão disponíveis aí gratuitamente. E aí a pergunta que muita gente deve estar se fazendo, mas é caro isso? O investimento é alto?
Como é que eles podem tangibilizar isso dentro do montante do negócio? Bom, eu vou dar um exemplo numa aplicação que a gente fez em um cliente nosso, uma empresa de blocos de São Paulo. Tinham 4 vendedores e, poxa, bloco é bloco, né? Bloco, paver, lajota. Não tem muita complexidade de vender isso, é mais logística, preço e tudo mais, né? Então chegava muito cliente pedindo 4, 5 itens e isso atrapalhava muito o tempo dos vendedores. Então eles tinham 4 vendedores para isso. E foi colocado uma IA de conversação que faz toda uma qualificação inicial. Tá, qual é o volume que tu precisa e onde que tem que entregar? Poxa, daí o cliente falava o volume, é o volume que eu quero. Entregar, eu consigo ter um diferencial de preço nessa entrega. Nessa qualificação, encaminhava para o único vendedor. Aí eu perguntei para esse cliente, né, qual foi o impacto que gerou. Perguntei 6 a 7 meses depois. Ele falou que colocou um vendedor para tirar a medida fora, hoje ele não é mais vendedor, e tirou 2 vendedores. Então hoje ele tem, valor menor vai para recepcionista direto, ou a própria IA dá o orçamento ali, e para o vendedor, que é o especialista, ele já chega com o orçamento na mão. Aí ele me deu um número de 12 mil, né, somando tudo, que era, vamos lá, parece que, se eu não me engano, deu 12.500, somando salário, 13º e comissão. Daí eu pensei, 12.500 vezes 12, né? Faltei essa aula de matemática, não sei quanto que sai tudo isso, mas esse foi o retorno que ele vai ter em um ano. 120, mais de 100 mil no ano. Ele está pagando... Isso ele conseguiu reduzir, né? Ele conseguiu reduzir. R$497 por mês ele paga. Provavelmente, né? Ele manteve o resultado? Ele está pagando R$497 por mês, tendo uma economia de 12.500 ao mês. Então, tipo assim... Custo-benefício, o que realmente, é caro, o que nem é barato, discute. né? Então, existe isso. Agora, se é uma IA só para, digamos assim, não resolver... na verdade, quando a gente fala de uma IA para brincar em casa e fazer coisas bonitas, coisas legais, é uma coisa. Agora, quando a gente fala para IA aplicado ao negócio, tem que ter ROI, tem que ter retorno realmente sobre o investimento, né? A última linha do DRE tem que ser verde, ponto final. Então, toda IA que dá retorno acaba não sendo caro, porque não é sobre a expansão, né? É sobre a contenção que tu consegue fazer de otimização, né? Por exemplo, né, você é jornalista, né? Uma jornalista renomada, uma jornalista muito conhecida em Tubarão, e né, hoje com a expertise que tu tem na questão de jornalismo, que eu percebo, tu precisaria de pelo menos 5 pessoas para te auxiliar, sendo que você pode pegar e ter uma assessora com uma IA e apenas utilizando o teu cérebro ali, né? Então é o que eu vejo. Então tu vai pagar quanto num ChatGPT, no Cloud, ou mais a outra IA que o João Luiz pode trazer, né? Mas uma coisa que eu vejo que, questão de preço, a tecnologia ela serve para 2 coisas. Otimizar custos, ser acessível e ser barato. Falei 3 coisas, né? Mas a tecnologia é para isso. Então eu não vejo a IA hoje de forma cara. A princípio, considerando os resultados. A princípio, 497 eu achei que estava muito caro. No fim das contas, eu percebi que eu cobrei barato desse cliente, né? Eu poderia ter cobrado uns 3 mil ao mês, né? Então, eu acho que isso iria funcionar. Eu tenho uma visão um pouco diferente com relação a isso. A minha visão é, se você não investe em IA, o que vai acontecer? Simplesmente, hoje, ou você investe ou você morre. Então, quanto que vale a sua empresa? Eu posso te garantir que entre 5 e 7 anos, se as empresas não tiverem processos automatizados, se não tiverem substituição de processos que são hoje manuais e que poderão ser substituídos, se não tiverem agentes trabalhando como funcionários, se não tiver, por exemplo, grandes empresas, governança, trabalhando bem a questão de o cuidado dos dados, do data driving, que a gente chama, elas estarão fora do mercado. Então, a minha pergunta é outra, sabe, Léo, que é assim, quanto custa a tua empresa para você não investir nada em tecnologia? Interessante. E aí eu penso o seguinte, muitos negócios ainda estão necessitando de uma estruturação de processos, uma estruturação da sua equipe, de vendas, inclusive, né? O Jaime fala muito, eu também acompanho as redes sociais de vocês e vejo que o Jaime fala muito que não é
só investir em tráfego. É ter a equipe preparada para receber esse público que vem. Estou correta? A matéria-prima da venda ainda é o vendedor. Entendeu? Então, Esse assim, é o ponto. Trazendo aqui para o nosso tema, há necessidade de uma organização, né? Eu sempre falo que a IA não vai resolver os seus problemas de comunicação, porque é a minha área. Né? Então, assim, não pense que o ChatGPT, que as outras ferramentas de IA vão resolver os vídeos que são gerados, né? Agora a gente não precisa mais fazer vídeo, que coisa boa, né? O profissional vai lá e coloca tudo na IA e sai ele falando tudo que ele quer fazer. Você não precisa, inclusive, nem aparecer, né? Mas assim, você pode colocar outra pessoa então, falando no teu lugar. E cada vez melhor essa ferramenta, né? Essas ferramentas, cada vez melhores. Mas isso não nos tira, dá a sensação, às vezes, de que a gente não precisa ter essa responsabilidade, né? De organizar um negócio, de pensar nas pessoas que trabalham contigo, né? Então, há ainda uma responsabilidade e a IA talvez aumente essa responsabilidade. Está correto isso? Eu acredito plenamente. Sim, exatamente. Tem funcionário que se sente ameaçado, né? Tem algumas empresas que a gente aplicou essa tecnologia que a gente tem aplicado na nossa própria empresa. A gente vê que tem alguns gerentes que eles ficam um pouco assim, só que na verdade eles têm que estudar sobre isso, eles têm que aprender sobre isso, porque não é o gerente, não é o funcionário que vai ser substituído pela uma IA. É o funcionário que não sabe pilotar a IA que vai ser substituído pela IA, entendeu? Então é o que eu tenho visto cada vez mais, assim. Mas como você falou, ainda precisa de uma inteligência humana por trás, que a gente vê, a gente percebe. Claro, e eu acho que sempre vai precisar, com certeza, né, Jair? vai ser desbloqueado cada vez mais essa questão, né? Antigamente, a gente ia para a internet para descansar a mente. Hoje, a gente sai da internet para descansar a mente, não é? Exatamente. Então, o mundo ele tá sempre... Eu acho que o mundo, ele não é um círculo, né? Ele é um triângulo. Então, vai ter momento que vai ter um pico, depois esse pico ele vai para baixo e vem um outro pico. Então, você vai ver que quando desbloquear cada vez mais a IA, as automações, eu percebo que as pessoas vão querer voltar para o orgânico. Tipo assim, poxa, não, eu não quero ser atendido por uma IA, eu quero falar com um ser humano. É o que eu tenho visto. Eu acho que assim, ela não pode ser o fim, né? Ela tem que ser o meio, exatamente. né? Os chatbots, por exemplo. Sim. Cada vez mais parecidos com um ser humano falando, né? Sim. E aí isso faz com que o público aceite muito melhor essa ferramenta naturalmente, né? Mas ainda é um desafio, né? Ainda é um desafio. As pessoas querem, porque querem ainda entender que do outro lado tem um ser humano conversando com elas. Eu trouxe um número aqui do MBA que eu faço, que fala exatamente sobre a disrupção do mercado de trabalho até 2030, no mundo. Serão criados, serão destruídos, tá? Desaparecerão 52 milhões de empregos. Porém, serão criados, em função da IA, 170 milhões de empregos. E, nesse meio tempo, entre esses 92 e 170, existem bilhões de empregos que serão afetados de alguma forma ou que não vão nem deixar de existir, nem ser novo, não vai desaparecer, mas também não vai ser novo, mas que serão substituídos por pessoas que dominam a IA. Então, é um número bastante importante, e isso é até 2030. Nós estamos falando de 4 anos, gente. Então, quando eu te falei ali que se as empresas não investirem realmente, e os funcionários também não entenderem que precisam se capacitar, então eles vão realmente ficar para trás, e não vai ser por culpa dela, mas por culpa da própria pessoa que não se capacitou. Pergunta, eu sei que o Jaime tem algo para falar aqui, mas uma pergunta que vem, casa com o que vocês estão falando. Uma habilidade que todo profissional deveria desenvolver por causa da IA. O que vocês acham? Eu acho que a leitura de números e dados, porque leituras de números e dados a gente hoje... existe uma frase engraçada que fala... se eu quero resultado, tragam-me dados, confiança, eu confio em Deus. Né? Então, a leitura de dados é leitura de padrões. E quando tu entende um padrão, tu consegue escalar, tu consegue melhorar qualquer coisa, né? Então, eu acho que uma coisa que um funcionário, um gestor, ele tem que entender realmente é ter uma base que ele consiga ter dados para que ele consiga tomar decisões. Eu acho que
o crucial da IA é... Concordo dados. 100% com o Jaime, que é a questão de você saber ler dados, fazer leituras de dados. Por exemplo, um exemplo prático. Você, por exemplo, entender um KPI. O que é um KPI? Quando você faz um Business Intelligence, quando você faz um formato onde você tem a direção que a empresa vai tomar, como se fosse um cockpit de um avião, onde ela dá as diversas informações das diversas áreas. Então, um bom gestor, ele tem que aprender a ler cada um daqueles indicadores, né? A gente chama de KPI, porém é um nome para um indicador. Se esse indicador está indo numa solução boa, se ele está indo num problema, se realmente a empresa está dentro você está no rumo certo. Exatamente. Você tá no então, rumo quando certo. você faz esse tipo de análise, quando você consegue, então, romper essa barreira de fazer uma análise dos números e ter, como o próprio Jaime falou, ter a capacidade de analisar esses dados, você consegue, sim, explorar melhor a IA e consegue, sim, aí resolver bastante dos seus problemas. Vou dar um exemplo prático. Lá da nossa realidade, por exemplo, cliente que vem de indicação é um tipo de venda, já quase que a venda já está morta ali para fazer. Cliente que passa na frente de uma empresa, que está ali olhando para você, é também um tipo de venda. O cliente que vem orçar pelo WhatsApp é um outro tipo de venda. E a gente chegou num dado, somando a média de todos os clientes da nossa base. De 8% a 12% convertem no primeiro orçamento. E 38% a 42% convertem no segundo ou terceiro ponto de contato com o cliente, ou seja, o follow-up desse orçamento. Aí foi onde a gente criou uma IA que, beleza, a pessoa foi lá, fez o orçamento, tá, não quero fechar agora porque eu quero falar com a minha esposa, meu marido, o cachorro, o papagaio, né? Então vou ver e já volto. A pessoa ela coloca esse cliente ali como se fosse uma geladeira ali, né? E uma própria IA, em dias cadenciados que eu mesmo escolho, fica perguntando para o cliente, olha, você fez um orçamento aqui há pouco tempo, o que falta para a gente fechar? Segundo script. Olha só, o gerente está o dia inteiro aqui na loja, é um dia bem propício para a gente fechar. Me diz qual é a melhor condição para a gente fechar, que eu vou atrás da melhor condição para ti. Então, a própria IA fazendo o follow-up, indo atrás desse orçamento, que é o 38% a 42% da conversão, né? Então, às vezes, o cliente ele tem uma base de conversão daquilo que vem na loja, na empresa e tudo mais, o que é atendido presencial, mas o varejo acontece muito, né? Essa questão do orçamento pelo WhatsApp, de 8% a 12% convertem no primeiro, de 38% a 42%. Então, essa leitura de dados, a gente começa a entender dores, problemas e resolver soluções de IA com essas bases, entendeu? Aproveitando o teu gancho, Jaime, eu então vou acrescentar uma outra característica que é muito importante: constância. Então, você não ficar satisfeito com os primeiros resultados, melhorando sempre esse ciclo que a IA pode ser feita para que você tenha constância e você tenha o maior nível de acuracidade possível até chegar próximo do 100%. Profundo esse papo, né? Eu acho que se a gente esperava conversar sobre como transformar, como criar vídeos na internet, com a IA ou prompts no chat GPT, eu acho que a gente conseguiu ir muitíssimo além disso. Realmente é um amplo território para ser desbravado, já tem muita caminhada, né? E aí que os líderes, gestores, profissionais, que eles estejam escutando, ouvindo, assistindo, mas possam aplicar também. Então, caminhando para o final dessa conversa, antes de agradecer a presença de vocês mais uma vez aqui, gostaria de pedir para cada um de vocês dar uma dica prática, uma orientação prática agora para o gestor, para o profissional liberal, para o funcionário que está nos ouvindo e assistindo. O que fazer a partir do final dessa conversa com relação à IA? Eu vou fazer diferente. Eu vou pedir para a minha IA Iris me ajudar a responder isso. Então, vamos lá. Tá bom, o João está abrindo aqui o seu dispositivo. Iris, nós estamos num podcast e eu gostaria que você rapidamente, em 90 segundos, nos desse como o empresário pode, com a inteligência artificial, melhorar sua produção. Claro, João. É um prazer estar aqui com você. Vamos lá, cronometrando.
Para o empresário que quer transformar sua produção com IA agora, o segredo não é substituir pessoas, mas sim potencializar a eficiência. Aqui estão 10 formas rápidas de fazer isso acontecer. 1. Automação de tarefas repetitivas. Deixe a IA cuidar de agendamentos, triagem de e-mails e relatórios básicos. 2. Manutenção preditiva. Sensores com IA avisam quando uma máquina vai quebrar antes que aconteça, evitando paradas na fábrica. 3. Controle de qualidade visual. Câmeras com visão computacional detectam defeitos em produtos muito mais rápido que o olho humano. 4. Previsão de demanda. Algoritmos analisam dados históricos para dizer exatamente quanto produzir, reduzindo estoque parado. 5. Otimização da logística. A IA traça rotas de entrega mais inteligentes, economizando combustível e tempo. 6. Atendimento ao cliente, chatbots. Resolva dúvidas frequentes 24 de julho, liberando sua equipe para problemas complexos. 7. Personalização em massa. Use dados para customizar produtos ou ofertas para cada cliente individualmente sem perder escala. 8. Recrutamento inteligente. Acelere a triagem de currículos para encontrar os talentos certos para a produção mais rápido. 9. Geração de conteúdo. Crie manuais, descrições de produtos e posts de marketing em segundos com IA generativa. 10. Análise de dados em tempo real. Tenha um copiloto que lê seus números e sugere onde cortar custos instantaneamente. Resumindo, João, a IA tira o robô de dentro do humano, deixando sua equipe livre para ser estratégica e criativa. Gostaria que eu detalhasse algum desses pontos para o seu público? Obrigado, Iris. Foi muito bom. Um prazer estar sempre contigo, tá bom? O João tem uma amiga, né? É. Não tem um IA, ele tem uma Muito amiga. legal. Jaime, pra gente finalizar. Bom, quando eu comecei com isso, lá em 2024, foi 30 minutos por dia, 1 hora por dia. Depois começou um vício e a gente não para mais de correr atrás disso, né? Eu acho que tem que realmente... Não existe... Deixa eu voltar 2 casas antes. Não terceirize isso se você não sabe absolutamente nada. Não terceirize a IA para o seu negócio se você não sabe de nada. Contrate alguém para que essa pessoa possa te conduzir, te ensinar da melhor forma, para que você entenda sobre o seu negócio, porque não existe melhor pessoa para entender e aplicar IA no seu negócio do que o próprio empresário, o próprio empreendedor, o próprio dono do negócio. Então, você não pode ser um leigo, desinformado, contratando uma pessoa terceirizada e ela falando qualquer coisa, isso ele não traz resultado. Não tem para onde correr. O empreendedor, o empresário, ele vai ter que realmente entender sobre isso para poder otimizar as próprias tarefas, o próprio dia a dia dele, né? E aí tem o João Luiz aqui, que é um baita consultor de IA, também, né? O Jaime E também. o João aí o João hoje é o professor principal aí, que ele ensina sobre IA para empresários, e até indico, com certeza. Então eu acho que não terceirize essa tarefa para uma empresa fazer por você. Aprenda para que você consiga conduzir depois dessa empresa, né? Então 30 minutos por dia é horas de voo, né? Ninguém acorda de manhã, imagina eu acordar amanhã de manhã e sair para correr uma maratona aí. Não consigo, né? Não corro 5 minutos. É aos pouquinhos. Ainda não corro 5 minutos, é aos poucos. Então é 30 minutos por dia, em um mês você já se torna um expert aí em IA e soluções para o seu negócio. Muito bom. Eu poderia ficar aqui horas e horas conversando com vocês. Sem dúvida, seria um prazer e muito aprendizado. Mas a gente tem que encerrar por hoje, né? E esse tema, com certeza, a gente entregou aí um conteúdo relevante para que o nosso público possa aplicar. Então, muito obrigada, João. Muito obrigada, Jaime, pela presença aqui. As portas estão sempre abertas para a gente trazer aí outros temas. Prazer enorme. Foi muito bom a conversa. Adorei. Obrigado. E a Iris também, a gente agradece, né? Não deixa ela esquecer disso. Bom, agradecemos também a sua audiência. Compartilhe esse conteúdo lá nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas possam acessar esse conteúdo de valor. Essas informações tão importantes que, se você praticar, com certeza vão fazer diferença no seu negócio, no seu dia a dia. Até a próxima edição do Conexão ACIT.